Olá, como você está? Tudo bem? Tomara que sim. Eu voltei para a gente conversar sobre mais uma das frases que a minha mãe dizia, e hoje eu escolhi uma frase que é muito significativa para mim, especialmente nos momentos onde a pressão do tempo, acaba nos trazendo tensões e preocupações. E ela dizia assim: minha filha, nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio. Tem tantas mensagens nesta frase, Um dia atrás do outro. É preciso a gente aprender a lidar com a passagem do tempo. O tempo é extremamente importante para a gente colocar as coisas no lugar, para as coisas brotarem, para as coisas prosperarem, para as coisas se desenvolverem. Mas também tem o outro lado. O tempo também pode ajudar as coisas a deteriorarem, Então a gente precisa ter uma sabedoria em como compreender para que direção o tempo está nos levando, Embora o tempo passe, a maneira como ele passa para cada uma das coisas pode ser diferente. Então a gente precisa realmente estar bastante atento. Falar sobre isso também é falar sobre paciência, e é muito difícil falar em paciência nos dias de hoje, Anda todo mundo tão apressado. Agora mesmo estava numa consulta e uma pacientinha me disse: Maria Marta, me sinto culpada em estar parada. Tenho necessidade de estar fazendo, produzindo, construindo, me sinto sendo deixada para trás, E não é porque não estou avançando, não, é porque estou desperdiçando. Então parar, fazer uma pausa é algo muito difícil, porque a gente vive na pressão do tempo, num mundo que caminha veloz. Dia desses uma pacientinha me disse: Maria Marta, eu era conhecida como uma mulher que andava correndo. Olha que loucura. E às vezes eu estou lá meio andando correndo e penso: ei, pode andar andando? De como a gente é atropelado pela questão do tempo. O tempo urge, o tempo espreme, o tempo cobra, o tempo condena, o tempo salva, o tempo liberta. Cara, o tempo cura, o tempo adoece. É tão difícil lidar com o tempo e com uma das questões do tempo, que é a paciência. Ter consciência da passagem do tempo, administrar as nossas impulsividades, administrar a nossa ânsia, a nossa vontade de que as coisas se realizem tudo aqui, agora, nesse instante, porque algumas coisas são processuais. Como é difícil para a gente entender isso, que as coisas são processuais, que elas precisam acontecer no tempo, que a gente pode não perder tempo, mas não precisa ter tanta pressa. Então, quando eu lembro dessa frase, eu sempre penso no exercício da paciência. A minha mãe era uma mulher muito ativa, Mamãe tinha uma energia invejável, ela não parava. Um pouco tinha um lado muito construtivo disso, mas um pouco tinha um lado também em que ela se permitia pouca pausa. Uma das coisas que eu brincava muitas vezes com ela, e eu falava: calma, mamãe, calma, Calma que tudo se ajeita, porque ela tinha muita pressa e muitas vezes isso atropelava um pouco e a atropelava um pouco. Então, um grande exercício para mim no meu desenvolvimento foi aprender também, a não me atropelar tanto, a lidar com a dimensão do tempo, a negociar o tempo em nosso favor, em favor dos nossos projetos de uma maneira mais serena. Para isso nós temos que ter paciência, lembrando sempre que paciência não é passividade, não é a gente se colocar de uma forma atrasada, de uma forma lentificada, de uma forma pouco desejada de alcançar nossos objetivos, não é isso não. Paciência é paz na consciência, A gente ter consciência da passagem do tempo e da sua importância, E junto desta paciência, aprender a fazer a pausa do descanso, Não só do sono, do dormir, que uma mente depois de uma boa noite de sono é muito mais clara, muito mais precisa, muito mais organizada e pode decidir muito melhor, mas para o descanso também. A gente vive tempos de grande aceleração, de grande exigência, de grande expectativa, de grandes atropelos, As cobranças são imperativas, a gente não pode perder tempo, tem que realizar muito, tem que realizar cada vez mais. Isso vai gerando um estresse, vai gerando uma aceleração e muitas vezes a gente se atropela completamente e se perde demasiadamente na nossa relação com o tempo.
Então, quando eu me lembro dessa frase, eu me lembro da pausa, eu me lembro da paciência, eu me lembro da forma como o tempo passa e como que a gente escolhe ele passar, né? Porque às vezes a gente precisa se ocupar enquanto o tempo passa, são as distrações criativas, porque não há nada mais a fazer em relação a alguma coisa. E às vezes a gente precisa agir rapidamente, arregaçar as mangas e começar a fazer já. Então, essa sabedoria, esse discernimento, né, que uma mente clara e descansada traz para nós é fundamental. Que as suas noites entre os dias possam ser momentos de reflexão, de compreensão, de pacificação, né? Para que a gente possa encontrar as melhores saídas. Essa frase da minha mãe sempre me vem à mente, especialmente nos dias de hoje. Nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio. Tudo tem seu tempo. E eu gosto de pensar muito em Eclesiastes 13, que fala a respeito do tempo para cada coisa. É um belo texto que vale muito a pena a gente aproveitar, desfrutar, para a gente caminhar numa direção da sabedoria de quando parar, de quando levantar, de quando fazer, de quando deixar de fazer. Tudo isso nos leva à dimensão do tempo. Eu te desejo sabedoria na forma de você lidar com o seu tempo. E espero que essa frase ajude você na reflexão e na administração do seu próprio tempo. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê no próximo.